Boa tarde, galera. Saudações vascaínas. Eu aqui, Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com você aqui no canal Desde Eu Te Peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aí, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo. Bom, galera, é o seguinte, né? Já falei ontem do jogo, né? Que o Vasco empatou de 1-1 com o Flamengo. Mano de campo aí do Flamengo, aí a mulambada saiu reclamando muito aí, reclamou do VAR, da arbitragem. Reclamou também a questão, né, também é problema deles, que o Felipe Luiz aí armou o time todo errado, não sabe jogar contra o Fernando Diniz, né? Mas é o problema deles também, que falou que empatar com o Vasco, como desprezar a mídia, despreza muito o Vasco, né? Mas esquece também que o Vasco é um time, apesar de não estar brigando para não ser rebaixado, né? Como diz o Vasco, foi um time aí que sempre joga, quando joga contra um clube que está lá em cima, grande, se destaca, né? Começa a jogar bem, começa a mostrar futebol. Quanto o Flamengo não é diferente, cara. Assim, ontem os flamenguistas entraram muito assim, afoito, que ia ganhar do Vasco. O Flamengo, como eu falei, meteu 1-0 logo no primeiro tempo, o gol com o Carrascal, o Jorge Carrascal, né? Um chute do Cebolinha ali, o jogador do Flamengo chutou, a bola bateu no travessão. Primeiro foi o Léo Jardim, que saiu mal ali, socou a bola, sobrou pro Cebolinha, Cebolinha bateu no travessão, a bola sobrou, jogou o Flamengo ali, cruzou, o Bruno Henrique chutou, né? O Léo Jardim fez a defesa e o Carrascal fez o primeiro gol, né? O Flamengo foi pra cima, o Vasco deu os mole. Aí teve um escanteio que ontem, que eu falei que o Felipe Coutinho bateu e o Ryan empatou, né? E assim, os flamenguistas reclamaram. Aí alguns engraçadinhos falaram: vocês empate, pra vocês é título, vocês comemorando empate. Cara, primeiro que eu nem comemorei. Falar pros mulamba aí que estão de plantão, primeiro que eu não comemorei empate. Eu comemorei um gol do Vasco. Se eu tivesse comemorando empate, eu tava feliz agora. Eu não estou feliz com esse resultado, né? Eu preferia a vitória, independente que fosse o Flamengo, né? Eu achei que o Vasco ontem jogou bem contra o Flamengo, teve um volume bom de jogo, apesar de estar na situação que está. Ontem o Ryan entrou bem, o Ryan tirou uma onda no final do jogo, falou que fez o primeiro gol contra o Flamengo. Disse que na base era conhecido como Carrasco do Flamengo, né? Carrasco do rivais do Flamengo, e sempre sonhou no profissional meter um gol contra o Flamengo, meteu, tendo que a vitória não veio, né? E assim, os mulambos falando aí, né? E ontem o Paparazzo reclamou aí que houve uma falta que o árbitro não deu aí. O que acontece? O Klaus não deu a falta aí. Parece que a coisa se inverteu, né, cara? Eu não sei. Eu sei que acontece. O Vasco empatou esse jogo aí. O Ryan meteu o gol. Ontem o Diniz elogiou muito o Ryan, né? Que o Ryan, se não é o principal, ou deve ser um dos jogadores principais do campeonato brasileiro aí, tá jogando muito, muito bem. O Diniz elogiou o Ryan, fez um elogio, rasgou o elogio do Ryan aí também. O Barros também, que foi bem também nesse jogo também. Acho que o Vasco, assim, no segundo tempo você viu, né, que o Felipe Luiz tentou colocar, botou os jogadores titulares, o Arrascaeta entrou, o Pedro entrou, o Saul entrou pro lado do Flamengo. Aí teve várias chances, quase que o Léo Jardim a paçoca, uma bola que o Saul bateu no travessão. O Vasco também fez substituições, botou o David, também o Matheus França entrou no lugar do Ryan, meteu o gol do Vasco ontem, mas acho que tomou o terceiro amarelo, tá fora do jogo contra o Bahia, né? 7h30 da noite, quarta-feira, perdão. Certo, então assim, e os flamenguistas ficam falando, né? E ontem o Vasco teve até a chance ontem de virar o jogo, né? Com o Matheus França, um chute ali que o Rossi defendeu, certo? Mas o Flamengo, claro que chegou mais, perdeu um gol debaixo da trave, 2 gols ali, né? O último lance aí, o Pedro perdeu um gol debaixo da trave também, ficou um jogo. E assim,
Os mulambos estão aí falando aí, né? O Vascaíno chega comemorando empate, um imbecil, não estão comemorando empate. Eu comemorei um gol do Vasco do mesmo jeito que vocês comemoraram o gol do Flamengo. Se fosse para comemorar alguma coisa contra o Flamengo, apesar de estar difícil, seria a vitória. Eu digo que está difícil pelo retrospecto que tem nos últimos anos, né? Eu creio que isso aí vai ser quebrado, logo, logo. E assim, cara, e também uma coisa, né? O Vasco tinha que ter ganhado do Ceará, né, cara? Para o jogo contra o Flamengo, eu sabia que seria difícil, você vê, né? O resultado ajudaram muito o Vasco, você viu. O Vitória perdeu o Fluminense, o Fortaleza perdeu também, o Palmeiras de 4-1. O Vitória perdeu 1-0 o Fluminense. Certo? Então, assim, aí você viu os outros resultados. Pô, você viu, o Santos ganhou de 1-0 do São Paulo, o São Paulo também priorizando, né, Libertadores também. E o Vasco aí com 24 pontos encostou no Atlético Mineiro, que perdeu pro Botafogo, né? Aí da final da Libertadores, Botafogo com 1 a menos, teve um jogador expulso e ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro, né? Como é que pode essa situação, né? É complicado. Aí o que acontece? Eu vou fazer a análise desse jogo, né? O Vasco tem um jogo de quarta-feira, o Vasco precisa ganhar, certo? O resultado, não foi maravilhoso, não foi um empate, mas foi um resultado na raça que o Vasco teve tipo um lateral improvisado, né, cara? Um jogador, o Puma Rodrigues entrou improvisado na direita, né? Para a esquerda, quer dizer. E certo, você vê, né? Teve ali um choque de cabeça do Cauã Barro com o Robert Renan. O Robert Renan acabou levando a pior, né? Os dois do mesmo time ali. E entrou o Lucas Oliveira no lugar do Robert Renan. E até que entrou bem, né, cara? Não entrou mal, não. Conseguiu marcar ali o Bruno Henrique ali, conseguiu anular a jogada do Bruno Henrique ali. Então, assim, é um negócio a ser batido, né? Agora, o Vasco está precisando aí. Quarta-feira, o Vasco, 7h30, contra o Bahia em São Januário. O Vasco precisando do resultado, precisando da vitória. E eu acho que o Diniz devia ter mais coragem, cara. Assim, tipo, a questão, por exemplo, do Verratti. Cara, eu não tenho nada contra o Verratti ser titular. Mas, cara, se o cara cansar no segundo tempo, tem que tirar, parceiro. Não tem essa não. Ficar segurando o cara não. Ele tira o Coutinho, tira o Ryan, tira o Nuno Moreira, mas deixa o Verratti em campo. Tudo bem, o cara é o artilheiro do Brasil, apesar que a mídia não fala, e às vezes fala muita coisa do Flamengo, esquece de falar que o artilheiro do Brasil joga no Vasco. A mídia puxa muita sardinha pro Flamengo. Mas, pô, tem que mexer, cara, essa é a verdade, cara. Aí, quarta-feira, às 7h30 da noite, Vasco e Bahia em São Januário, o Vasco precisando ganhar um jogo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisando ganhar aí, né, esse jogo aí. Vamos ver quem que vai ver, 7h30 da noite. Beleza, galera? Bom, a notícia que eu tenho aí, saudações vascaíno, o Cauã Barro também tirou onda também, né? Reinaldo Jeremias, deixa eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas aqui,